abram, primeiramente eu vou dar um teste para vocês no mesmo livro que nós meditamos no domingo passado, e no outro domingo, e já faz alguns domingos que nós estamos meditando nesse livro. Se você está vindo alguns domingos e não lembra, é algum problema sério aí, qual é o que está acontecendo que nós não lembramos qual livro nós estamos meditando nos últimos domingos. Creio que já fazem uns seis domingos que nós estamos no mesmo livro. Livro de Atos. Atos, por favor. Atos capítulo 8. Vamos lá, Atos capítulo 8. Vamos lá, a leitura de Atos. Na verdade, eu começarei no capítulo 7 e depois uma parte também do capítulo 8. Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 54 em diante, depois um pedacinho do capítulo 8. Acompanhe Atos 7, 54 em diante. Nós vamos iniciar a leitura onde nós terminamos no domingo passado, nesse texto da morte do Estevão. Vamos lá? Atos capítulo 7, versículo 54 em diante, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que lhe operavam. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos o iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo no chamado século XXI. Século XXI. E o século XXI nós poderíamos falar muitas coisas sobre o século XXI. Por exemplo, nós vivemos um século de tecnologia. Tecnologia. Alguns anos atrás, para as pessoas se comunicarem, elas precisavam mandar cartas. E algumas cartas demoravam 2 meses para ir, 2 meses para voltar. Hoje nós nos comunicamos rapidamente, né? WhatsApp, Facebook, e rapidamente nós nos comunicamos. E é um século que nós podemos dizer um século de tecnologia. Mas não é somente um século de tecnologia. Nós podemos também dizer que o século em que nós vivemos é um século da ilusão. É um século de ilusão. E ilusão principalmente a respeito da fé. Ao mesmo tempo que nós vemos uma evolução do homem, um desenvolvimento do homem, ao mesmo tempo nós vemos que as pessoas em questão a respeito de Deus, muitas vezes elas vivem de maneira iludida. E eu vou dizer por quê. Por que as pessoas vivem iludidas? Por exemplo, hoje tem gente que procura fadas. Tem gente que procura duendes. Tem pessoas procurando gnomos.
Tem pessoas que saem pelos jardins das suas casas procurando ver se não encontram pequenas criaturas no seu jardim. E por incrível que pareça, tem pessoas que acham que gnomos, fadas e duendes existem. E eu pergunto, isso não é uma ilusão? Por acaso isso não é uma ilusão? Onde a Bíblia fala sobre fadas, fala sobre duendes, fala sobre gnomos? Mas talvez você ache isso engraçado, e realmente engraçado, porque quando você vê alguém procurando fadas, duendes, gnomos, nós achamos que a pessoa é até meio fora da casinha. Nós achamos até que ela é meio fora da casinha. Mas a ilusão não é só com fadas, gnomos e duendes. Muitas vezes a ilusão está em nossas próprias vidas, porque nós achamos que Deus é algo que Ele não é. Achamos que o Evangelho é algo que Ele não é. Achamos que viver a vida cristã é algo que não é. Nós formamos. E aí existe um grande perigo. Para vocês terem ideia, olha que coisa curiosa. As pessoas muitas vezes confundem que Deus está presente nas suas vidas e irá salvar as suas vidas se ela está bem de saúde. Se a pessoa está bem de saúde, você vai conversar com ela e ela diz assim, nossa, graças a Deus, eu estou muito bem de saúde, principalmente se ela se recuperou de alguma coisa, e ela diz, olha, Deus me abençoou, eu me recuperei de tal doença, eu fiz uma cirurgia, estou bem de saúde, graças a Deus eu estou bem e Deus está comigo. E olha que isso é curioso, porque isso é uma ilusão. Porque ela entende que foi abençoada por Deus, e realmente foi abençoada por Deus, mas ela confunde achando que ela é salva, porque ela foi abençoada com uma cura. Ela acha que é salva porque está bem de saúde. Ela acha que Deus está presente na sua vida porque ela está bem de saúde. Quantas pessoas confundem muitas vezes que Deus está na sua vida e que ela é salva porque ela está bem financeiramente? Quantos você conversa e o camarada diz, não, Deus tem me abençoado, a minha empresa tem prosperado, as coisas têm melhorado e Deus está me abençoando. Realmente Deus está abençoando. Mas a questão é a seguinte, será que você é um salvo ou você só está sendo abençoado? Porque entre a bênção e a salvação são duas coisas bem distintas. Porque realmente a Bíblia vai nos mostrar que toda boa dádiva, ela procede do alto, toda bênção procede do alto. Mas você não pode confundir uma bênção que Deus te dá com salvação, que é diferente. Porque uma pessoa pode estar bem de saúde, mas ir para o inferno. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse, é melhor que vocês entrem sem uma parte do corpo do que ir para o inferno com as duas partes boas. Ele diz isso. Muitas vezes é melhor nós não estarmos tão bem financeiramente, mas sermos salvos em Cristo Jesus do que estarmos bem financeiramente. Muitas vezes as pessoas confundem que Deus está na sua vida porque elas têm uma casa boa. Nossa, como Deus está me abençoando, agora eu troquei de casa, comprei uma casa melhor. E elas pensam que vão ser salvas porque elas trocaram de casa, têm uma casa melhor, um carro melhor, um bom emprego, e elas confundem a bênção novamente com salvação. Porque nós vivemos numa época de conforto. Nós vivemos uma época de conforto que cada vez mais as coisas ficam confortáveis para nós. E nós confundimos que Deus, é isso que Ele quer de nós em nossas vidas, Ele quer nos dar conforto, Ele nos quer melhorar as coisas, e nós confundimos salvação com conforto. Nós confundimos salvação com um falso evangelho, um evangelho da prosperidade e das coisas irem tudo bem. Será que o evangelho se resume a isso? A estar bem de saúde, a estar bem financeiramente? Será que o evangelho se resume a ter uma casa boa, um bom carro, um bom emprego? Será que o evangelho é isso? Será que é isso o evangelho? É estar bem? É estar bem? Como terminou a vida do Estevão quando nós lemos aqui? A vida dele terminou bem? Nós observamos no texto que Estevão foi apedrejado. Depois de uma grande pregação, ele é apedrejado. E você olha para a vida dele e você enxerga ele bem aqui? Como é que eu posso dizer que estar bem é sinal de que Deus está comigo e eu sou salvo, se eu olho para a vida de Estevão e ele termina a vida apedrejado, se levantam falsas testemunhas, o apedrejam e ele morre e derrama o seu sangue? Percebam que o evangelho que as Escrituras estão mostrando não é um evangelho de estar bem, mas é um evangelho de fidelidade para com Deus. É um evangelho de amar a Deus acima de qualquer coisa.
É um evangelho que nos ensina a amar a Deus acima da própria vida. O Estevão não tem problema de entregar a própria vida para ser morto, mas para testemunhar de Cristo. Ele não aguardava que tivesse a saúde boa, estar bem financeiramente, estar com uma casa boa, um carro bom. Ele aguardava ser fiel ao Senhor, como ele foi em sua pregação, e ele morre pregando. Bem diferente dos nossos tempos, porque nós muitas vezes nos iludimos num século de ilusão, achamos que Deus está presente na sua igreja se as coisas estão indo tudo bem. Mas nós esquecemos que na Bíblia, a Bíblia vai mostrar pessoas perseguidas por causa do Evangelho. E nós não podemos nos iludir com uma falsa paz. Uma falsa paz, achando que as coisas estão indo tudo bem, então Deus está aprovando a igreja. Porque a sua igreja ela é aprovada não por as coisas estarem bem, mas ela é aprovada pela pregação do Evangelho, pela fidelidade à palavra, por viver as Escrituras, por amar a Cristo Jesus. E nós não podemos confundir isso. A vida de Estevão, ele morre apedrejado ali, nós observamos no finalzinho do capítulo 7. Mas o curioso, vocês sabem que Estevão morreu feliz? Vocês sabiam que ele morreu feliz? E quando eu falo feliz, alguém vai dizer, mas como é que alguém que foi apedrejado morre feliz? E note que aqui existe uma diferença muito grande, porque as pessoas muitas vezes elas sentem felicidade porque elas trocaram de casa, elas trocaram de carro, elas estão bem financeiramente, elas melhoraram a saúde, ou elas estão com alguém que elas encontraram. Elas dizem, agora eu encontrei alguém, agora eu vou ser feliz com a pessoa. Mas a felicidade dela está fundamentada onde? Está fundamentada num carro, numa casa, numa pessoa, não está fundamentada numa obediência a Deus, em uma vida com Deus. Não é uma felicidade fundamentada na obediência a Deus. E o Estevão certamente morreu feliz, mas é uma felicidade que somente aqueles que amam a Jesus podem entender. É uma felicidade que somente os eleitos podem entender. Aqueles que realmente são filhos de Deus podem entender essa felicidade de morrer apedrejado, mas mesmo assim morrer alegre, feliz por estar servindo a Deus e testemunhando daquilo que Deus nos ensina. Olha que coisa curiosa. O que o Estevão acontece com ele aqui? Ele foi perseguido? Foi? Foi perseguido? Foi. Ele foi morto? Foi. Mentiram contra Estevão aqui? Mentiram com um falso testemunho. Agora note o que Jesus disse em Mateus 5. Não precisa vocês abrirem. Só acompanhem com muita atenção. Em Mateus 5, Jesus diz assim no Sermão do Monte. Prestem atenção que isso se cumpre na vida do Estevão. O Senhor diz assim em Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz. Aqueles que serão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A garantia de ser um salvo. E você observa o Estevão sendo perseguido por quê? Porque era um homem mau? Porque tinha uma má reputação? Porque tinha um mau testemunho? Não, você observa que ele foi perseguido justamente por ser um homem justo, um homem pregando, testemunhando, falando a respeito de Cristo, ensinando as Escrituras. Mas é curioso que o Senhor diz mais no Sermão do Monte. No 5,11 ele diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O Senhor já tinha dito no Sermão do Monte que feliz seria aqueles que fossem perseguidos por causa do nome dele. E que essas pessoas, outros se levantariam e mentiriam contra elas e perseguiriam essas pessoas. Mas ele diz que essas pessoas seriam felizes se acontecesse isso na vida deles. E você observa aqui em Atos exatamente isso. Se levantam falsas testemunhas contra Estevão para alegarem que ele falou algo que ele não disse. Ele não falou aqui o que eles alegam, eles estão sendo falsas testemunhas, estão mentindo contra ele. Mas o Senhor disse que essas pessoas que fossem perseguidas por causa do nome dele, que mentissem contra elas, essas pessoas seriam felizes. E eu vejo Estevão feliz aqui. Feliz não por um carro, uma casa ou algo que ele acha que está tudo bem. Feliz por estar cumprindo aquilo que realmente a Bíblia nos ensina. E é interessante porque no 5,12 o Senhor diz assim, lá no Sermão do Monte em Mateus: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Senhor já avisou que a perseguição aconteceria com os seus.
que muitos se levantariam, mentiriam, falariam contra, perseguiriam por causa do nome dele. E é o que você observa acontecendo com Estevão, sendo perseguido, mentiram, falaram mal. Mas o Senhor disse que o galardão seria grande aonde? Nos céus. O Senhor não está falando, olha que aqui não existe lógica humana. O Senhor não está falando que Ele iria abençoar dando um carro novo, que iria dar uma casa nova, que Ele iria fazer prosperar financeiramente. O Senhor está falando de felicidade e exultação, que é alegria extrema por um galardão que está no céu, não aqui na terra. É uma alegria que é diferente de você depositar algo material aqui. É uma alegria que você sabe que é uma alegria que está no céu, porque Deus está se agradando daquilo que você está fazendo como testemunha do seu Filho. E está provando, como nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 7, o Estevão ali morrendo apedrejado, ele levanta os olhos e quem é que ele vê no céu? O Senhor Jesus Cristo em pé. E eu vejo isso uma aprovação do Senhor. Uma alegria diferente por causa de Cristo, não por causa de algo material. Notem que interessante, porque isso não é a primeira vez que acontece. Olha aí no capítulo 5, versículo 41. Note que isso já tinha acontecido. 5:41. 5:41. Depois que eles foram açoitados, 5:40 e 41, lembram da passagem num outro sermão eu preguei aqui no capítulo 5? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-os que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É justamente o que o Senhor disse no Sermão do Monte. Bem-aventurado, feliz aquele que for perseguido por causa do meu nome. E eles foram açoitados e realmente ficaram felizes. Quem fica feliz em apanhar? Quem fica feliz em morrer apedrejado? Somente aqueles que entendem que estão cumprindo com zelo e fidelidade aquilo que o Senhor nos deixou para como povo de Deus. Falar a respeito do seu Filho, testemunhar a respeito de Jesus. Agora, meus irmãos, parem para pensar, nós vamos entrar aqui em alguns detalhes que a gente chama teológico, que nós precisamos entender bem as Escrituras para falar bem das Escrituras. Como Deus permitiu que Estevão morresse assim? Como? As pessoas vão dizer assim, mas vocês não servem um Deus de amor? Não é um Deus de amor? Então como esse Deus de amor permite que Estevão tenha morrido assim? E qual é a resposta que nós temos para dizer por que Deus permitiu que Estevão morresse assim? A única resposta que nós temos para dizer é que isso foi da vontade do Senhor. Não é que Deus permitiu. A palavra permitiu até é uma palavra um pouco complicada, porque nós precisamos dizer que Deus quis assim. Sabe por que Deus quis assim? E é interessante você observar outros textos e observando o que aconteceu com Estevão. Quando vão prender o Senhor Jesus Cristo, o Pedro saca da espada e dá uma espadada na orelha, pega na orelha do soldado que foi prendê-lo. O que o nosso Senhor disse para Pedro? Embainha a tua espada. Eu não poderia rogar ao Pai e Ele enviaria o quê? 12 legiões de anjos para me livrar? E o Senhor fala que Ele poderia rogar ao Pai e o Pai poderia mandar 12 legiões, que dá mais ou menos 72 mil anjos. Eu não posso rogar ao Pai e Ele não poderia enviar 72 mil anjos para me livrar desse momento? O Senhor está dizendo que Ele poderia fazer isso. Se o Senhor poderia ali, quem é que está assistindo à morte de Estevão aqui? O próprio Senhor. Diz que está à destra do Pai. Por acaso Ele não poderia rogar ao Pai? Pai, manda 72 mil anjos e livre Estevão nesse momento? O Senhor poderia fazer isso. Mas o Senhor não fez. Não fez por quê? Porque era do querer de Deus que Estevão morresse nesse momento. Para nós entendermos o que é amor por Cristo acima da própria vida. Para nós entendermos como Deus trabalha os seus propósitos, muitas vezes de maneiras estranhas. Como Deus muitas vezes transforma o mal, Ele transforma em bem. Para nós entendermos como Ele trabalha na sua igreja. E olha que coisa curiosa, Deus poderia mandar um anjo. Nós não vimos num dos sermões que o Senhor mandou um anjo livrar Pedro e João da prisão? Nós não vimos no capítulo 4 o anjo abrindo a prisão e mandando eles irem lá no templo voltar a pregar? O Senhor poderia mandar um anjo. O Senhor poderia que... Há uma situação curiosa. No capítulo 8, a única passagem da Bíblia que é um teletransporte. Deus pega o Filipe,
E o Senhor pega e faz assim, ele faz desaparecer num lugar e faz aparecer no outro. É o único lugar da Bíblia que isso acontece. E nós dizemos que isso foi um teletransporte mesmo, que o Senhor arrebatou Filipe e o levou para outro lugar num ato sobrenatural. Na hora que aqueles homens foram apedrejar Estevão, o que Deus poderia ter feito? Poderia ter pego Estevão e teletransportado dali e colocado num outro lugar para livrá-lo. Mas o que o Senhor faz? O Senhor faz isso? Não. O Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai e o Estevão olha para Jesus Cristo e Jesus Cristo está observando. E o Senhor não muda aquela situação. Por quê? Porque por incrível que pareça, existe um propósito de Deus nesse momento da morte de Estevão, e nós vamos enxergar o que Deus faz com isso. Muito interessante. Nós observamos isso, meus irmãos, que o Estevão morreu, e a morte dele, o que vai acontecer com a morte dele? Depois da morte dele, vocês observaram o que o texto diz, versículo 8 e diante: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Note que o que Deus está fazendo, por que Deus não livra o Estevão? Porque Ele está cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua palavra. Vocês lembram o que Jesus disse antes de subir aos céus? O Senhor diz assim para os seus discípulos: olha, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês sabem onde o Estevão estava testemunhando na hora que ele morre? Ele está testemunhando em Jerusalém. Mas o curioso é que o Senhor prometeu e fez uma promessa que a hora que o Espírito Santo descesse, eles seriam testemunhas em Jerusalém, mas teriam que ser testemunhas na Judéia, na Samaria e pelo confins da terra. E é curioso porque quando acontece a morte de Estevão, diz o texto que levantou-se uma grande perseguição contra a igreja naquele dia, no dia da morte de Estevão. E diz que todos foram dispersos. E são dispersos para onde? Para a Judéia e para a Samaria. O que está acontecendo através da morte de Estevão? O Senhor está cumprindo a sua palavra, que Ele disse que o Espírito Santo desceria e tornaria eles testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. E você observa exatamente isso quando a igreja ela começa a ser perseguida, ela começa a ir e ela vai para a Judéia e ela vai para a Samaria, cumprindo exatamente a palavra do Senhor. Porque o nosso Senhor não é um Deus que mente. É um Deus que Ele cumpre todas as suas palavras, todas as suas promessas, mas cumpre muitas vezes de maneiras estranhas, maneiras que nós não entendemos, mas Ele está governando, Ele está trabalhando e Ele está cumprindo a sua palavra. Se o Senhor disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, isso iria acontecer e aconteceu. Mas como aconteceu? Pela morte de Estevão e a perseguição contra a igreja. O Senhor está cumprindo a sua palavra. E nós louvamos a Deus porque nós não temos um Deus mentiroso. Nós temos um Deus que cumpre exatamente como Ele prometeu. E como Ele prometeu de que eles seriam testemunhas, eles foram testemunhas. E agora vão pela Judéia e vão pela Samaria. Nossa, que coisa curiosa. Estevão morre, a igreja é perseguida, mas está cumprindo a palavra do Senhor. Na mitologia grega existe um rei chamado Midas. O rei Midas é conhecido, é interessante o rei Midas. É uma história de um rei que ganhou o poder de tudo que ele tocava se transformava em ouro. Tudo que esse rei tocava se transformava em ouro. O rei Midas tocava nesse local aqui para colocar o microfone, isso aqui se transformava em ouro. Claro que era uma mitologia. Ele tocava nesse lugar aqui, se transformava em ouro. Tocava em pessoas, se transformava em ouro. E ele tinha a capacidade de transformar qualquer coisa em ouro. O curioso é que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele tem infinitamente mais capacidade do que essa mitologia grega, do que essa historieta grega. O nosso Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem. Ele não transforma as coisas em ouro. Ele transforma as coisas, o mal, em bem. Porque note que há uma morte, há uma perseguição, mas Ele está se transformando em bem para que o Evangelho seja pregado, pessoas sejam alcançadas e sejam salvas. O Senhor transforma o mal em bem. Vocês lembram da história de José? José do Egito?
os seus irmãos planejam vendê-lo para o Egito. E vendem o José como um escravo. O José chega no Egito, é vendido como escravo para Potifar. A mulher de Potifar pega e quer ter relações com ele, ele foge. Ela acusa o José de ser alguém que queria estuprá-la. E o José é mandado para a cadeia. Nós mais ou menos imaginamos que ele tinha passado 12 anos na cadeia. 12 anos na cadeia. Depois ele sai, se transforma no governador do Egito. Ele interpreta os sonhos do faraó. Ele pega e ali usa da sua sabedoria para guardar alimentos no Egito, para enfrentar os chamados 7 anos de vacas magras. Os seus irmãos descem para procurar ajuda, para procurar comida, e o José atende os seus irmãos, vende comida, e num certo momento o José se revela para eles. Diz: vocês lembram quem eu sou? Vocês lembram quem eu sou? Eu sou José. Eu sou José, vosso irmão. Aquele que vocês venderam como escravo. E no capítulo 50 de Gênesis, bem no finalzinho de Gênesis, o José está morrendo. E os irmãos temem que agora eles vão ser punidos. Vão ser punidos por causa da morte de José. E agora vem a punição. E o José diz assim para eles no capítulo 50. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Ele diz isso para os seus irmãos. O que ele diz é: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês planejaram para bem, para abençoar vidas e para conservar vocês. Porque Deus fez uma promessa para Abraão que conservaria a descendência de Abraão. E José deixa claro que Deus tem essa capacidade, esse poder infinitamente maior do que essa historieta do rei Midas de transformar as coisas em ouro. O Senhor transforma o mal em bem. E você observa que a morte de Estevão, a perseguição contra a igreja, agora vai levar o evangelho às regiões da Judéia e Samaria. E aqui logo automaticamente você observa que vem salvação para esses lugares. Observem comigo, meus irmãos, no versículo 2 e 3, o que diz? 2 e 3, diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Curioso esse texto aqui, porque o Estevão foi sepultado. Homens piedosos ali choraram a morte dele e foram sepultá-lo. Mas depois o texto vai apresentar Saulo. Esse Saulo mencionado aqui é o futuro Paulo, o apóstolo Paulo. E olha o detalhe do versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, ele estava perseguindo a igreja. E o texto diz: entrando pelas casas. Por que entrando pelas casas? Porque um pouquinho ali atrás, no capítulo 5, diz que, no capítulo 5, 42, diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Havia reuniões nas casas, e você observa no capítulo 8 que Lucas registra que ele vai nas casas e vai prender homens, vai prender mulher, perseguindo a igreja. E por causa dessa perseguição, que Paulo nesse momento é um perseguidor, o que acontece? Eles fogem de Jerusalém e, como eu disse, vão se espalhar pela Judéia e Samaria, mas com isso estão cumprindo a promessa do Senhor, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O curioso é como Deus usa a perseguição. Há um livro chamado Livro dos Mártires, Livro dos Mártires de John Fox. John Fox. E o Livro dos Mártires conta a respeito de muitas perseguições. E no Livro dos Mártires, por exemplo, John Fox coloca que Nero levantou uma grande perseguição no ano 67, depois desse momento. Aqui foi antes de 67. Nós estamos falando depois. Houveram outras e outras e outras perseguições contra a igreja. E ele fala que no ano 67, Nero levantou uma grande perseguição contra a igreja. Sabe como ele fez a perseguição contra a igreja? Nero incendiou Roma. Incendiou Roma e ficou cantando enquanto Roma pegava fogo. E depois que ele viu que as pessoas ficaram furiosas porque Roma pegava fogo, sabe o que ele disse? Ele disse: sabe quem colocou fogo em Roma? Foram os cristãos. E ali se levanta uma grande perseguição contra os cristãos. E ele mesmo, Nero, ele planejou, como diz o John Fox, planejou coisas diabólicas para torturar e matar cristãos.
Nero planejou, por exemplo, ele costurava, mandava costurar os cristãos em peles de animais, e soltava os cristãos costurados com peles de animais para os cães ferozes destruírem os cristãos. Nero, na sua perseguição, pegou e passava cera líquida nos cristãos e colocava no seu próprio jardim da sua casa os cristãos com cera e incendiava os cristãos com cera no seu jardim. Por isso eu disse que o evangelho bíblico não é um evangelho que nos ensina que Deus, quando as coisas estão bem, Ele está conosco, porque nós temos tantos e tantos que morreram testemunhando, mostrando a respeito de Jesus Cristo, mostrando que tem uma fé viva, uma fé verdadeira. E Nero fez isso e foram morrendo milhares e milhares na sua perseguição. Para vocês terem ideia, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro sucumbiram na perseguição de Nero. Mas não tem mais a respeito outras perseguições como Domiciano. John Fox coloca que em 81 depois de Cristo houve outra perseguição no governo de Domiciano, o imperador romano. E esse imperador romano começou a fazer tantas perseguições, e nesse governador, no ano 81, que começa a perseguição, o Timóteo é morto. O Timóteo das cartas a qual Paulo escreveu. E ele coloca que Timóteo foi pastor em Éfeso até o ano 97 depois de Cristo. Que ele pastoreou em Éfeso até o ano 97. Mas nesse ano houve uma festa pagã, idólatra, nesse período. E o Timóteo se levantou, conforme diz John Fox, se levantou e condenou o paganismo, condenou a idolatria, falando que aquilo era algo que ofendia a Deus, aquilo era algo que ia contra Deus. E o John Fox coloca que as pessoas pegaram paus, madeiras, e começaram a bater em Timóteo, e o Timóteo ficou por 2 dias ali, todo machucado, e depois de 2 dias ele vem a morreu a pauladas. Mas morreu por quê? Porque teve ousadia de falar a respeito do pecado, teve ousadia de falar a respeito daquilo que Deus quer, a respeito do ser humano, mostrar para o ser humano que existem ofensas contra Deus, mostrar para o ser humano que se ele não se arrepender e conhecer a Cristo, ele será condenado por Deus. Teve a ousadia de falar a respeito de Cristo Jesus, de pastorear na cidade de Éfeso até o ano 97. E nós muitas vezes ficamos confundindo que viver o Evangelho é as coisas estarem bem. É estar bem de saúde, estar bem com um corpo bonito, é estar bem lá, ganhou um aumento no salário, trocou de casa, trocou de carro, e nós muitas vezes confundimos que isso é Evangelho. Mas isso não é Evangelho. Evangelho é quando nós vivemos, e Deus pode nos abençoar, pode sim nos abençoar, mas é quando nós principalmente vivemos para a glória de Cristo. Quando nós estamos interessados em pregar a sua palavra, em falar da sua palavra, em viver e falar a respeito daquilo que Deus quer para nós como igreja. Não que nós fiquemos nos vangloriando, achando que as coisas estão indo bem, então Deus está conosco. Isso é um perigo muito grande, muito grande. No ano 108, houve uma outra perseguição com um imperador chamado Trajano. E o Trajano, nessa perseguição, ele perseguia cristãos com as suas famílias, com crianças, com adolescentes, e as famílias eram mortas inteiras nessa perseguição de Trajano. Mas essas famílias entravam e eram mortas onde ele levava para serem executadas, elas entravam e não negavam. Era dado-lhes a chance de negar a Cristo, mas não negavam a Cristo, confessavam Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Não negavam. Alguns negaram, covardemente negaram. Mas pais entravam com seus filhos no colo, com famílias inteiras, e não negavam a Cristo como seu Senhor. Eles sabiam que existe um galardão maior, não aqui, mas no céu, como o Senhor prometeu. E foram fiéis até a morte. E nós perguntamos por que Deus permitiu que essas perseguições acontecessem, como se levantou aqui no período de Estevão. Sabe por quê? Para que nós entendêssemos o que são pessoas, cristãos, dispostos a entregar a própria vida para testemunhar da palavra. Porque nós muitas vezes não temos coragem, nós temos preguiça, nós não temos coragem, nos falta muita coisa para nós testemunharmos, para nós pregarmos. Falta muita coisa para nós vivermos com maior profundidade a Bíblia. Muitas vezes nós somos tão preguiçosos que nem a Bíblia nós lemos. E quando nós lemos essas histórias desses homens, dessas mulheres, dessas crianças
que deram a sua vida testemunhando, como Estevão, como a igreja que foi perseguida aqui, que eram arrastados e eram mortos, como Paulo fala no capítulo 26. Eram mortos, não eram só arrastados, eram mortos. Nós vemos pessoas que estavam realmente dispostas a honrar e glorificar o seu Senhor na vida delas. E nós precisamos aprender que isso é evangelho. Houve um homem chamado Tertuliano, e o Tertuliano disse assim a respeito dessas pessoas que iriam morrendo. Ele disse que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Porque quanto mais matavam cristãos, mais o evangelho crescia, porque era uma vida sincera e verdadeira de pregação do evangelho. John Fox coloca que algumas pessoas que assistiam à execução de alguns cristãos se convertiam pelo testemunho de tanta convicção que eles tinham quando morriam, confessando o seu Senhor e seu Salvador. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo assistindo à morte de Estevão. E eu fico imaginando quantas vezes, depois que o Senhor o chamou para pregar o Evangelho, quantas vezes essa imagem da morte de Estevão veio à sua memória. Ele sabia que Estevão não morreu à toa. E note que aqui na morte de Estevão não há uma conversão. Você vê pregadores muitas vezes se gabando, né? Eu preguei e 5 aceitaram, e 20 aceitaram, e 30 aceitaram, e 100 aceitaram. Ninguém aceitou. Ninguém se converteu aqui na pregação de Estevão. Ele morre, mas você observa que o Senhor Jesus Cristo está aprovando a pregação dele, porque ele aparece de pé ali observando e vendo a sua pregação. O Senhor está aprovando, não é pelo número, mas é pela fidelidade a Deus a pregação. E nós como igreja precisamos aprender a isso. E o que você observa, além disso, meus irmãos, você observa que Deus está cumprindo seu propósito, a igreja está agora cumprindo a palavra e a promessa do Senhor, que seriam testemunhas na Judéia e também em Samaria. Note o versículo 4 que nós lemos. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mas eles estavam sendo dispersos por causa do quê? Da perseguição. Mas note que a perseguição não os faz regredir, não os faz abandonar da convicção de fé. E o texto diz que eles iam por toda parte pregando a palavra. Eles acabaram de ver a morte de alguém. E agora eles são perseguidos, eles sabem que o Saulo está entrando nas casas, arrastando e matando pessoas, mas eles são dispersos e vão pregando a palavra, mostrando que eles vão testemunhando. E isso deveria ser a nossa maneira de viver. Porque aqui eles estão sendo perseguidos, mas por onde eles vão, eles estão pregando a palavra. E nós como igreja, nós deveríamos entender, nós não somos perseguidos no Brasil. Por enquanto não. Nós trabalhamos, nós levantamos, vamos para lá, vamos para cá, mas por que nós não testemunhamos como eles testemunharam debaixo de perseguição? Por que nos falta coragem, nos falta ousadia como essa igreja que debaixo de perseguição, debaixo de sangue, de morte, testemunhou? Ou como nas perseguições de Nero, Trajano, Domiciano, por que nós muitas vezes não testemunhamos? Novamente nós falhamos porque nós muitas vezes somos preguiçosos, muitas vezes nós não estamos nem aí para o nosso Senhor, nós achamos que Deus simplesmente é um gênio que nós temos que pedir para Ele e Ele tem que nos atender e dar o que nós queremos. Mas nós esquecemos que nós precisamos obedecê-lo e pregar a respeito do seu Filho, porque o mais importante para o ser humano não é ter um carro, o mais importante para o ser humano é ser salvo em Cristo Jesus. Não é ter um galardão aqui, mas é um galardão nos céus, onde o nosso Senhor aguarda a sua igreja. Eu gosto desse texto, eu estava lembrando durante a pregação que eu estava fazendo. Há um texto em Apocalipse 6, que existem almas que estão diante de Deus e elas clamam diante de Deus e dizem: Senhor, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue sobre os que habitam sobre a terra? E o texto diz assim que eles morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Por causa da palavra e do testemunho. Por que Estevão morreu? Por causa da palavra e do testemunho. Por que essa igreja morreu aqui? Por causa da palavra e do testemunho. E o Senhor dá vestes brancas, é dado vestes brancas para eles, e é dito assim: acalmem-se, até que se complete o número de conservos que serão mortos como igualmente vocês foram. E é dito para aqueles que se acalmem, que haverá julgamento, mas primeiro é necessário que alguns morram até que se complete o número daqueles que vão ser mortos por causa da palavra e do testemunho que sustentam. E nós como igreja deveríamos ser uma igreja assim, devemos ser uma igreja assim. Nós devemos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo
que nos dê do seu Espírito, nos dê ousadia, nos dê coragem para que nós testemunhemos. Se necessário for que alguns de nós sejam perseguidos, que se necessário for, alguns de nós sejam mortos. Como o pastor que pregou lá em Araranguá no domingo passado, está pregando no Afeganistão, no meio dos islâmicos. De 17, se eu não me engano, 16 abandonaram, só ele ficou, veio vender o consultório como dentista em São Paulo e voltou para ficar em definitivo no Afeganistão para pregar a palavra. Mas ele sabe que a qualquer momento pode morrer. Ele sabe que o seu sangue pode ser derramado a qualquer momento por causa de Cristo. Ele sabe disso, porque ele sabe que isso é evangelho, é realmente viver a ponto de você entregar a própria vida. Mas através da perseguição, a palavra está sendo disseminada por Judéia e Samaria, e vocês observam que a graça de Deus está caminhando. Vocês observam a graça de Deus caminhando aqui no texto, como Deus está salvando, porque observem que coisa curiosa. Lá no Evangelho de Lucas, se você está lendo o Evangelho de Lucas, tem um momento que Tiago e João, eles dizem para o Senhor assim: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo sobre os samaritanos? Porque os samaritanos não quiseram receber o Senhor Jesus Cristo para dormir um dia lá. Um dia. E o Tiago e João perguntam para o Senhor: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo do céu e os consuma? E eles perguntam para o Senhor Jesus Cristo. E é curioso porque antes de subir o Senhor diz: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor disse: olha, para aqueles que não quiseram me receber uma noite, vocês vão ser testemunhas. Olha como o Senhor não está pagando mal com mal. O Senhor poderia dizer assim: não, vocês não vão ser testemunha ali, porque eles não me receberam para que eu dormisse uma noite ali. Mas não, o Senhor diz para eles que eles seriam testemunhas, e de fato, o que vai acontecer? Versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A Cristo. Está anunciando aqueles que eles não receberam por uma noite. Aqueles que os apóstolos queriam que descesse fogo, agora estão recebendo o Evangelho. Mas estão recebendo o Evangelho porque houve uma grande perseguição. E agora a salvação está chegando para os samaritanos. A salvação está chegando para os samaritanos que nem eram recebidos no templo, mas agora a graça de Deus os está alcançando através do Evangelho. Estão sendo chamados à salvação através da pregação de Filipe, mas Filipe está sendo perseguido, mas está pregando a palavra em Samaria. E a graça de Deus está se manifestando ali. Olha o versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Ou seja, por que houve a perseguição? Por que houve a morte de Estevão? Ela vai caminhar para a salvação dos samaritanos, porque a perseguição leva o Filipe até lá, o Filipe prega, e agora estão aceitando, estão ouvindo, estão atendendo, estão abraçando agora Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E se vocês observarem, esse povo samaritano era um povo lamentavelmente cego. Se vocês observarem um pedacinho que nós lemos no capítulo 8, versículo 9 até o 13, o texto diz que eles eram enganados por um homem que fazia mágica. E o texto diz que eles eram enganados há muito tempo através das mágicas. Eles diziam sobre Simão que ele era o grande poder antes do Filipe chegar com o Evangelho. Mas era um homem que simplesmente fazia truques e enganava os samaritanos, e os samaritanos achavam que ele era poderoso. Quando o Filipe chega, e nessa perseguição ele chega a Samaria, ele faz coisas sobrenaturais. Se você observar no versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Está em contradição aqui, está criando uma antítese entre o Simão e o que Filipe faz. Porque o Simão fazia algo que era enganoso, era simplesmente um truque. Agora chega um homem de Deus, Filipe, e faz atos miraculosos, sobrenaturais, verdadeiros aos olhos dos samaritanos. E os samaritanos agora não são mais enganados com uma simples mágica, mas agora chega aos seus olhos e aos seus ouvidos o Evangelho. E eles abraçam unânimes, o texto diz, abraçam unânimes ao Evangelho, aquilo que o Filipe estava pregando. E aqui está acontecendo salvação na vida dos samaritanos. Samaritanos que nem eram recebidos no templo. E é interessante, como eu disse, a perseguição gera a salvação dos samaritanos. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós achamos que Deus está trabalhando e Ele não sabe o que está fazendo. Mas Ele sabe muito bem o que está fazendo, transformando o mal em bem e levando a graça aos samaritanos. Para nós caminharmos para o fim, meus irmãos, nós completamos agora nesse mês de agosto, os presbiterianos comemoram
o mês das missões, nós completamos 157 anos do Evangelho que o primeiro presbiteriano veio para o Brasil pregar o Evangelho. Simonton, Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil em 1859, no Rio de Janeiro. 1859, 12 de agosto de 1859. Depois de 2 meses de sua ordenação como pastor nos Estados Unidos, ele decide que o seu campo missionário seria o Brasil, porque até então não havia praticamente quase nada de pregação do Evangelho aqui no Brasil, o Evangelho reformado. Ele resolve vir para o Brasil e ele vem. Ele vem solteiro, ele fica aqui um certo tempo, casa-se com Ellen. Ellen é o nome da esposa dele. Quando a Ellen vai ter a sua filhinha, ela, pelas complicações do parto, ela acaba falecendo. No diário dele você lê, quem quiser ler o diário de Simonton, ele fala sobre isso, sobre a morte dela, dizendo, olha, o caixão dela está lá na sala. E ele sofrendo com aquilo, a filha viveu, mas a esposa morreu. E Simonton, mesmo assim, não desanimou, continuou confiante que Deus iria operar, iria trabalhar, mas acontece que apenas 8 anos depois que ele chegou, ele morreu aqui no Brasil. Morreu de febre amarela aos 34 anos. Mas havia uma confiança muito grande nele que Deus iria cumprir seus propósitos. Ele morre, você lê isso no finalzinho da história dele, ele morre confiante de que ele havia cumprido o que Deus o chamou para fazer aqui no Brasil. Pregar o Evangelho e o Evangelho se disseminar. E hoje nós temos mais de 5.000 igrejas presbiterianas no Brasil. Mas essas igrejas estão aqui porque alguém entendeu que Deus o chamou. Mas ele veio, pregou apenas 8 anos e Deus o recolheu à sua glória. Hoje Simonton está na glória do Senhor. Ele morreu de febre amarela num país que ele nem deveria estar. Por que deveria estar no Brasil? Mas ele entendia que pessoas precisavam ser alcançadas como os samaritanos foram alcançados. Mas a história de Simonton foi uma história triste. Uma história de morte da esposa, morte também dele mesmo. Eu estava lendo uma história de um pastor também em Joaçaba, Erval do Oeste e Joaçaba, porque são duas cidades ligadas, e ele perde no mesmo dia 2 filhos nadando no rio. 2 filhos. E no dia que ele perde os filhos, ele mesmo faz o culto e a esposa dele, a mãe, canta e louva a Deus ali. E a comoção na cidade foi muito grande, mas foi um momento que eles testemunharam a respeito de Deus. Não foi alguém que achava que o Evangelho é algo que tudo vai bem e está bom. Foi uma igreja que entendeu a ação de Deus. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus trabalhando na vida aqui das pessoas. E Deus está salvando os samaritanos, meus irmãos. E às vezes nós somos falta-nos tanto para nós entendermos o que é essa igreja. Nos falta tanto. As pessoas todo dia morrem sem ouvirem um versículo da Bíblia, uma pregação, nada. E muitas vezes nós achamos que estamos cumprindo a vontade de Deus, mas não estamos. Nós precisamos ler as Escrituras com mais paixão, pregar o Evangelho com mais paixão, entender que nós não fomos chamados simplesmente para participarmos de um culto domingo e voltarmos para casa. Nós temos uma missão a cumprir como igreja. Aqui nós vemos Estevão morrendo, a igreja perseguida, mas o Evangelho caminhando e alcançando pessoas, salvando pessoas. E quantos estão à nossa volta, quantas pessoas estão à nossa volta que ainda não ouviram verdadeiramente o Evangelho, estão enganados por um falso Evangelho. Um falso evangelho que é o evangelho de prosperidade, o evangelho enganador. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos entender o que aconteceu aqui para que isso nos sirva de exemplo. E nós temos coragem e ousadia para pregarmos sobre Cristo. Para tirarmos as pessoas como os samaritanos que eram enganados por mágicas. Nós precisamos pegar essas pessoas, mostrar a essas pessoas que existe um Salvador, existe Cristo nosso Senhor que salva. E que Ele é poderoso. Que mágicas são apenas truques
Porque aqui é um exemplo de alguém que está na ignorância, mas acredita na ignorância. E quantos por aí estão acreditando em candomblé, estão acreditando em espiritismo, estão acreditando em budismo, estão num ateísmo? E Deus nos chamou como igreja para nós, como uma igreja compromissada, cumprirmos os seus planos e testemunharmos a respeito do seu Filho. Eu quero encerrar dizendo que cada dia mais eu me sinto mais incomodado como pastor. Tenho orado por essa igreja, por vocês, pela minha própria vida, pela vida da minha família. Mas nós não podemos passar aqui 10, 20, 30 anos simplesmente nos reunindo, mas não cumprindo o propósito do Senhor. Se isso acontecer, que Deus nos puna severamente. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que deixou uma missão. O Senhor Jesus Cristo deixou uma missão à sua igreja. Que nós possamos cumprir, e cumprir com alegria, com prazer, porque felizes aqueles que serão perseguidos por causa do nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Espero que essa mensagem fale aos corações dos irmãos. Eu fiquei muito contente porque eu soube notícias durante a semana de pessoas que foram ler mais o livro de Atos. E espero que a cada domingo nós sejamos despertados para lermos mais, aprendermos mais, meditarmos, orarmos e pedimos que Deus se manifeste em nossas vidas. Vamos criar em nossa igreja, vamos orar para Deus, que nós não podemos criar, na verdade o Senhor pode fazer isso através do seu Espírito, mas que a gente tenha zelo pelo evangelismo, zelo pela pregação, que nós lembremos de convidar pessoas para participarem do culto e orar para que Deus se manifeste e salve suas vidas, assim como o Senhor salvou os samaritanos. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Espero que nós tenhamos aprendido nesta noite e que o Senhor nos abençoe, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.